Olá, amigos, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Vídeo Diversos. Aqui nós estamos hoje, para tratar do assunto. Aqui vamos ver aqui se a Rádio Edificar está funcionando. Tá aqui o aplicativo, né? Vamos lá. Rádio Edificar João Pessoa. O que será que aconteceu, hein? Vamos lá. Vamos lá. Lembrando que o nosso objetivo aqui é só ajudar as pessoas, né? Porque você está numa caminhada para o céu. Um dia você vai se encontrar com o Criador para a vida eterna ou para a vergonha eterna. Então vocês aí não fiquem achando que nós estamos aqui somente para criticar ou coisa do tipo, né? Que não é isso. Se estivesse fazendo uma coisa boa, nós seríamos um que estaríamos aqui elogiando. Mas tá aqui, ó. Erro na reprodução da rádio. Ou seja, eles eles é, eles lá excluíram o aplicativo, né? Eles acabaram com o aplicativo. Tá instalado no seu aparelho aí, mas ele não existe mais. Mas vamos continuar aqui, meus irmãos. Hoje eu estava dando olhada aqui nos comentários, né? Olha aqui só aqui, ó. Olha só a situação. É, tem muitas imagens aqui. Vamos achar um comentário aqui, né? De pessoas que vieram a público para comentar, né? Tá. Ó, aqui, ó, Pastor Creighton, há 3 meses atrás, ele que tá falando, né? Ele disse aqui, ó, ele respondendo a Claudiana Correia. Irmã Claudiana, há bastante tempo que eu queria me posicionar a respeito das irmãs, mas não no YouTube, lógico, e sim com os membros. Porque muitos estavam envolvidos e tinham medo de abater, mas os fracos. Eu sei de muitas coisas e eu creio que vocês sabem. Mas não posso falar aqui porque é necessário, porque não é necessário e alguns não têm estrutura. Ele está dizendo que ele sabe de muita coisa, mas não dá para falar porque muita gente não tem estrutura para aguentar. E é verdade, é aquilo que eu falei. Muita gente está firmado em homem, infelizmente, né? E hoje de manhã eu estava meditando sobre isso, né? O anticristo, ele terá facilidade em comandar o povo. Por quê? Porque a maioria do povo tá firmado em homem. Quando acontece uma coisa como essa que aconteceu aqui, pode ver que muita gente fica abatido. Outras ficam aí numa situação que, eu não acredito porque não acredito. Bom, eu acredito porque eu já vi muita coisa desse tipo aí, né? É, Então eu congreguei desde a minha infância até hoje. Depois me tornei obreiro e dirigi muitas igrejas. Fui segundo dirigente, terceiro, tesoureiro, secretário, tudo que se pensar eu já fiz. Missionário, pregador itinerante, cantor, tenho CD gravado, né? Tudo que se pensar eu fiz um pouco. Então experiência, por misericórdia de Deus, é que não falta. Mas a gente fica até com pena, né? A gente às vezes fica um tanto quanto revoltado, né? Com as pessoas fanáticas, idólatra. Mas na verdade nós temos que ter pena deles e procurar ajudá-los. Por quê? Porque são as pessoas que estão firmadas em homem, como nesse caso aqui. Então, olha aí, ó. Olha, ele está dizendo que ele sabe de muita coisa, mas não pode falar porque muita gente não tem estrutura. É, muita gente não tem estrutura para aguentar. Mas quando eu marquei uma reunião com os membros, porque não dava mais para esperar, quando ele marcou uma reunião com o membro e estava indo, ele sofreu um terrível acidente e quase morreu. E ainda estou me recuperando e isso me fez imaginar algo além do que já sei. Se puder, me manda um e-mail, ficarei grato. Bom,
Eu, a gente sabe, né, que existem trabalhos por aí que estão, na verdade, na direção de Satanás. Eu congreguei num ministério uma vez aí que era desse mesmo jeito, tudo na direção de Deus, tudo era Deus que revelava, mas a gente via ali que o que tinha ali na verdade era um fanatismo, era uma manipulação. E eu, sendo uma pessoa nascida no Evangelho, tinha sido pastor, tinha dirigido igreja, tinha aconselhado muita gente, tinha ganhado muitas almas, eu mesmo comecei a ser vítima daquela situação por algum tempo. Quando eu finalmente falei, bom, aqui não tem nada de Deus, eu vou sair, o diabo começou a querer impedir que eu saísse. Você é capaz de imaginar uma situação dessa? O diabo lutar com você para você não sair da igreja. Por quê? Porque não era igreja. Então eu comecei a pensar, né? Falei, meu Deus, eu que sou um homem que fiz curso de teologia, que dirigi igreja, que aconselhei pessoas, que ganhei almas, né? Acho que não tem o que eu não tenha feito dentro do evangelho. Eu tô nessa situação, então imagine outras pessoas. E dentro dessa mesma seita, a gente sabia de relatos de pessoa que tinha tirado a própria vida, pessoa que tinha ido ao suicídio, e não uma nem duas, várias pessoas. Então, às vezes a gente fica aí até um pouco, dá uma certa revolta, né, contra os fanáticos, os idólatras, mas por um lado nós temos que ajudá-los, né? Temos que ajudá-lo porque Satanás ele faz vítima qualquer pessoa. Satanás ele faz de presa qualquer pessoa que der brecha para ele. Então o que esse pastor está dizendo aqui, que quem estava por trás de tudo aquilo ali era Satanás. Aqui também temos um relato, aqui não tem o nome da pessoa, né? Só tem aqui Love Jesus. Aqui é arroba Ana Love Ridge 6140. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ver o que ela diz. Bom, o Love Jesus aqui está dizendo o seguinte. Ela está dizendo assim aqui, ó. Irmãos, vocês que moram no Brasil, então ela não mora no Brasil, né? Está dizendo, irmãos, vocês que moram no Brasil, denuncie essa mulher. Essa igreja nunca foi registrada. As contas do site da rádio, no nome dela. Bom, ela já tirou o site, né? Ela fez esse bom trabalho de tirar de lá. Ela também acabou com essa igreja fake aí, né, que não existia. Bom, a verdade é o seguinte, né? Existia um salão com um nome, isso existia. Registro em CNPJ não existia. Porque se existia, cadê? Né? Cadê? Não tem, né? Então e no site tinha 3 contas, isso eu digo porque eu vi, porque eu bati print, tá registrado, 3 contas com o nome particular, o nome dessa pessoa aqui. Bom, vamos continuar aqui. Essa igreja nunca foi registrada. Tá errado, né? Porque igreja, ela é uma instituição. E ela não pode ser particular, ou não pode a contribuição entrar no nome de uma pessoa. Era o que acontecia lá. A pessoa continua dizendo aqui, ganho ilegal de dinheiro, claro. O que houve ali, na verdade, foi crime. Né? Foi crime contra a economia popular. Muita gente acreditou nisso. Sem pagar imposto, né? Ou seja, não havia ali uma declaração para a Receita Federal, não havia nada, né? Era tudo na informalidade, né? Era tudo informal ali. Não, acho que não havia registro nenhum. Registro de livro caixa, acho que não tinha nada. Porque os membros de lá falaram que não tinha registro, não tinha transparência, não tinha prestação de contas. Então a pessoa que vem aqui fazer um comentário desse é porque ele sabe, ele tem conhecimento. E o que ele está falando aqui tem coerência. Isso é o mais plausível aqui. Ele diz aqui, ó. O sítio que ela falou que seria para a igreja, ela falou que ia comprar um sítio para a igreja, né, para as pessoas da igreja, que seria para a igreja.
é, está a morar com o peruano. Isso aqui eu acho que é um português meio europeu, né? No português europeu eles falam assim, né? Não está, em vez de ele dizer está morando com o peruano, ele diz está a morar com o peruano. Mas o que ele quis dizer assim, o sítio que ela falou que seria para a igreja, ela está morando com o peruano. É isso que ele está dizendo aqui. Bom, a pessoa continua aqui, né? Foram mais de 100 mil reais só de materiais para construir a casa. Bom, Love Jesus, você está trazendo aqui para a audiência, você está trazendo para a audiência uma informação. Os fanáticos e idólatras que vêm aí, eles sabem atirar pedra, né? Se eles têm alguma informação da inocência deles lá, por que é que eles não publicam? Se eles trouxessem prova de que eles são inocentes, seria justo a gente publicar, mas ninguém mostrou nada ao contrário disso daqui. Olha, ela está dizendo aqui que a casa, só a casa lá dentro do sítio, foi mais de 100 mil reais para construir a casa. E ele diz aqui, ó, imagine quanto de dinheiro não entrou. A pessoa está dizendo aqui, ó, imagine quanto dinheiro que entrou aí, né? Que só para fazer a casa lá dentro do sítio foi 100 mil reais. E realmente, né? Realmente, os passeios que eles fizeram lá na África, eu não vou chamar de missão, né? Eu vou chamar de passeio. Que segundo os ex-membros disseram, que o que eles fizeram lá foi fechar uma igreja. Eles chegaram lá numa igreja e deram profetada lá dentro, disseram que lá todo mundo está perdido dentro daquela igreja, e a igreja acabou em nada. Se eles tivessem aberto uma outra igreja, era coisa plausível, né? Mas eles fecharam uma outra igreja lá. Isso que a gente tem como notícia aqui. Mas tá, continuando o relato dele aqui, ó. Tá aqui a descrição, né? A gente fez questão aqui de printar o canal dele aqui, né? Para depois não ter aquele negócio de cair fora. Quem fala é responsável pelo que fala. O endereço dele é www.youtube.com/AnnaLoveRead 6140. Esse é inscrito em 3 de janeiro de 2017. Mas eu aqui não estou duvidando da palavra dele, né? Aqui a gente está trazendo um relato. Realmente, né, se eles fossem inocentes, eles iam aparecer e iam expor a verdade. Ou então eles continuariam com o trabalho, mas eles fizeram foi sumir. Até eu vou parabenizar eles aqui por essa atitude. Fizeste bem sumir. Sumistes, então acabou. Mas eu ainda temo que deve ter algum fanático contribuindo para lá. Aí já é problema deles, né? A partir do momento que a pessoa foi avisada e ela permanece no erro, aí é problema da pessoa. Então está aqui esse comentário aqui, né, do Love Jesus. Mostramos o endereço dele lá para ficar registrado aí. Ele dizendo, ó, irmãos, vocês que moram no Brasil, denunciem essa mulher. A igreja nunca foi registrada. As contas no site da igreja no nome dela, né? Era mesmo, 3 contas lá no nome da pessoa, sendo que está errado. Tem que ser no nome da igreja. Como a igreja não era registrada, então que ficasse no nome de uma pessoa. Como os membros que estavam lá, acho que não entendia nada disso, eram tudo pessoas leigas, aceitaram isso, né? Aceitaram até certo ponto, que certa conta em diante não deu mais, né? É como eu disse, a pessoa cria um gigante e depois não consegue nutri-lo. É que às vezes a pessoa entra numa coisa errada, a princípio, ou de princípio, a pessoa vai ali se envolvendo com aquilo. Só que depois, como diz o outro, a ficha vai caindo, né? A realidade, ela se impõe. E aí a pessoa começa a viver a realidade. E aí a pessoa chega e tem um choque de realidade. Porque eu mesmo aqui, quem acompanhava mais a rádio era a minha esposa. E eu fui pregador, dirigi igreja, hoje eu estou mais congregando só, né? Mas fui pregador itinerante e sei como que funcionam as coisas. Aí ouvindo as pregação daquela mulher, aí eu
comecei a questionar alguma coisa, conversando com a minha esposa aqui. Só que a minha esposa também estava com a cabeça formatada, ela tá com a cabeça configurada aí, e ela tava tá fanática. Hoje ela sem vergonha disso, né? Por a casa, como diz o outro, a casa ter caído aí. Mas alguns questionamentos começou a vir na minha cabeça. Eu falei, peraí, como que essa mulher pode pregar desse jeito aí? Desse jeito aí, né? Pregar desse jeito aí. Contra o pecado, aquela coisa toda, pá. Essa mulher aí, ela é esposa de um pastor? Porque para a pessoa ter essa autonomia para pregar dentro do ministério daquele jeito ali, ela tem que ser esposa do pastor ou filha do pastor, porque do jeito que ela pregava ali, ela esculhambava com todo mundo. Era ela a santa ali, mais uns 2 ou 3 só. O resto ali é todo mundo pro inferno. Aí eu comecei a me perguntar, né? Falei, mas essa mulher aí, como que essa mulher prega desse jeito aí? Eu acho que ela congrega numa igreja aí que o pai dela é pastor, porque que senão já tinham metido o pé na bunda dela aí. Porque é assim que esses ministérios por aí fazem. E por que não faziam com ela? Aí eu fui procurando saber, aí que eu fui entender. Na verdade, o ministério foi ela que abriu. Foi ela que abriu. Ela abriu e chamou as pessoas. Para dizer que era uma igreja de verdade, ela pegou um fantoche aí e consagrou para pastor. Isso falaram para nós aqui. Isso aqui em conversas particulares aqui no WhatsApp, no Telegram, falaram para nós como que foi. Ela pegou um sujeito aí, que eu acho que não entendia bulhufas também, e consagrou ele para pastor, para servir de escudo ali, né? Para servir de ponta de lança, de lança, né? Para servir de ponta de lança. Aí quando alguém falasse, a igreja lá, quem que é pastor? É fulano de tal. Mas quem é que manda na prática? Era ela. Na teoria o pastor era o fulano, mas na prática quem comandava a igreja lá era ela. Ou seja, então foi uma farsa muito bem montada. Era uma farsa muito bem montada. Tinha um local físico, né? Que o povo se reunia, mas segundo disseram aqui também em conversas particulares aqui, não estava havendo culto lá. Não estava havendo culto. Acho que era só barulho fora ali, né? Então mas passava na rádio. Na rádio é fácil de você passar as coisas aí. É só você jogar um culto de 300 anos atrás lá, jogar aí, né? Que as pessoas vão achar que é realmente. Então a farsa foi muito bem montada, né? Para parecer uma coisa real. Ou seja, existe um prédio, existe um local lá que eles congregam, né? Tá lá o endereço no Google para qualquer um ver. Aí existe um site, né? Existe um site, existe um monte de projetos lá, né? Se funciona o projeto ou não, aí é uma outra história. Aí eles começaram lá a fazer missões. Aí eu mesmo comecei a me indagar, pô, mas como que pode? Eles estão lá para a África e quem que toma conta das coisas aqui? Aí um dia eles voltaram de lá que diz que o povo estava se corrompendo ali. Então, continuando o nosso raciocínio aqui, foi uma farsa muito bem montada, né? Um local físico para dizer que tinha realmente igreja. Toda igreja tem que ter um pastor, então eles arrumaram um fantoche, né? De vez em quando ele fazia uma oração aí, mas dá pra ver que ele era bem ele era bem fora da casinha, viu? Entendeu? Era um fantoche, né? Alguém mandado por eles. E da onde que pegaram esse cara para ser pastor, hein? Porque segundo relatos também de ex-membros de lá, foram eles mesmo lá. Foi ela lá que consagrou ele a pastor. E depois acho que consagrou o irmão dela a pastor, né? Porque provavelmente esse cara caiu fora de lá. Esse cara, quando viu que o negócio era. Quando eles viram lá que o negócio era feio, ele caiu fora de lá. Aí pegaram e consagraram o irmão dela. Porque não se viu falar mais nele. Lá no começo era ele, né? Mas ele foi consagrado por ela. Então a farsa estava muito bem montada. Tinha endereço, tinha um salão, a igreja tinha pastor, toda igreja tem que, para parecer que a igreja tem que ter pastor, né? Então pegaram um lá e ela mesmo consagrou como pastor.
Aí tem que ter conta, né, para as pessoas contribuir. Só que em vez de ter uma conta com o CNPJ da instituição e uma comissão lá, uma diretoria ter acesso àquilo, não era assim. Era três contas no nome de uma mesma pessoa, nome de uma pessoa física, contas particulares, e entendeu? Então tinha salão, tinha pastor, tinha conta, tinha projetos, né? Que se abria o site lá tinha um monte de projetos, né? Um monte de projeto. Fictício também, né? Quem que se formou missionário lá? Ninguém, né? Ninguém. Segundo eles, tinha uma casa lá onde eles ficavam e passavam até fome lá dentro. Então, o que que eles fizeram, né? Acho que provavelmente arrecadaram bastante dinheiro, fez a casa e se mandou, né? Foi-se embora. Agora, agora só lamento, né? Só lamento para as pessoas que acreditaram nisso. Entendeu? Então, meus irmãos, mais uma vez fica aí, né? Hoje de manhã eu estava pensando, quão fácil será para o anticristo dominar esse povo, né? Pelo amor de Deus, meus irmãos, não acreditem em homens. Não deposite sua fé em homens. Jeremias falou lá, usado por Deus. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne seu braço. As pessoas vão trazer todo um contexto para explicar essa passagem, mas a Bíblia está dizendo aí, ó, não confie em homem nenhum. O povo de Israel lá naquele tempo de Jeremias, eles pereceram por causa de confiar em homem. Em vez de confiar em Deus, lá eles começaram a confiar no exército de Faraó, confiar no Egito, nas alianças que eles tinham feito. Quando foi lá, quando os assírios vieram para cima deles, nenhuma dessas pessoas apareceu para socorrer. Por quê? Porque ali tratava-se de um juízo de Deus. Então quem é que derrubou edificar? Foi o próprio Deus. Aí alguns fanáticos, alguns idólatras vêm aí, mas eles já falaram, já Deus tinha mostrado que havia um vento. Se havia um vento como juízo, se Deus ia mandar um vento como juízo, esse vento derrubou a liderança. Concorda? E Deus ainda foi misericordioso e avisou eles que havia um vento. Quem que ia cair com o vento? Foi eles. Foram eles, desmascarou eles aí. Porque os ex-membros, né, as pessoas que estavam lá, que não era membro também, né, que não é igreja, aquilo lá não era igreja, era enganação, enrolação. E as pessoas que estavam lá eram vítimas. Mas essas pessoas que estavam lá, que a gente chama aqui de ex-membros, eles voltaram para sua cidade, para suas igrejas, né? Entendeu? E que isso sirva de lição para vocês, ex-membros. Isso sirva de lição. Se vocês têm aí acesso a alguma plataforma, se vocês estão aí pregando em alguma igreja, use esse exemplo aí para tirar as pessoas do engano. Então, meus queridos, nós vamos finalizar por aqui, né? Com muita tristeza, com muito pesar, né? Que a gente gostaria de estar aqui elogiando. Olha, tem uma igreja aí que está fazendo a diferença. Mas na minha humilde opinião, irmãos, eu vou dizer para vocês, isso não vai acontecer em momento nenhum, tá? Quem quiser ser cristão, quem quiser ser crente, vai ter que fazer de uma forma individual. Vocês vão ter que estar lá, em qualquer lugar que você esteja, vocês têm que ser a diferença lá. Não queira procurar um ambiente que seja 100% correto ali, com alguém 100% na direção de Deus, que vocês não vão achar. Agora, infelizmente, as pessoas parecem que gostam de ser enganada, né? Eu estava num grupo de WhatsApp aí e tinha algumas pessoas ali dizendo que estava na quinta dimensão. Negócio de quinta dimensão, isso daí é uma mistura de macumbaria com bruxaria, com espiritismo. E aí as pessoas dizendo lá, eu estava enganado lá no sistema religioso, saí fora. Agora eu tô aqui, tranquilo, na quinta dimensão. Aí eu falei para eles, pô, mas você disse que estava enganado no sistema religioso. Agora você diz que você botou essa besteira na cabeça de quinta dimensão, que não existe isso. Ou seja, você saiu de um sistema, você estava sendo escravo dentro do sistema e saiu e mudou para outro. E é realmente o que as pessoas fazem, né? Esse Ministério de Ficar, ela causou um estrago muito grande nas pessoas. Segundo alguns relatos aqui também, alguém se propôs a comentar
que foi um dos maiores escândalos do Brasil isso daí. É. Agora essas pessoas que se envolveram, que tomaram conhecimento disso, o que tem que fazer? Tem que tomar isso como lição e não entrar em outra arapuca. Você tem que aprender a pegar um limão, por exemplo, tirar o caldo e jogar o resto fora. Aproveitar aquilo que é bom e jogar o resto fora. Você não vê lá que Paulo e Silas chegaram num determinado lugar lá. Foi feito alguns milagres ali, né? Quem estava operando milagre? Era Jesus, não era eles. E logo ali já apareceram as pessoas ali para adorá-lo. Não, esse aqui não é homem, não, esse aqui é deuses, vamos adorá-lo. Ele falou, não, pera aí, calma aí. Eu sou pessoas, eu sou ser humano igual a vocês. E veja que quando Pedro, os outros apóstolos ali faziam milagres, que não era eles que faziam, era Jesus, né? As pessoas logo começavam ali a querer se prostrar e adorar. Falando, não, pera aí, calma aí. Quem fez isso foi Jesus. A glória tem que ser para ele. Então as pessoas têm essa dificuldade. As pessoas têm uma dificuldade. Elas têm dificuldade de adorar o Criador. Mas elas têm uma facilidade de adorar a criatura. Finalizando aqui, meus irmãos, então que isso sirva de lição. Creia, adore, tema somente a Deus. Saiba que a salvação é através do seu Filho Jesus Cristo. Coloque uma coisa na sua cabeça: todos os homens que estão aqui pregando, fazendo, são passíveis de erro. São passíveis de cometer coisas aí que vão decepcionar vocês. Por isso não se apegue a homens. Se você não se apegar a homens, igual eu fiz desde o princípio da minha fé, eu nunca me apeguei a homem. Por isso que eu não sofri decepção. Uma certa vez eu cheguei num pastor, falei, ô pastor, parabéns pelo seu aniversário. Ele disse para mim, o presente que eu peço de você é que você seja fiel ao ministério. E isso foi no princípio da minha fé. Desde lá eu já tinha esse entendimento. Ele me falou isso, né? O presente que eu peço de você é que você seja fiel ao ministério. Aqui dentro eu falei, bom, eu me comprometo a ser fiel a Jesus. A ministério não. Até porque aquele dito ministério ali tinha sofrido um racha. Tinha sofrido um racha há pouquinhos dias ali. A igreja era uma igreja grande, um ministério de renome. Um dos maiores, acho que o maior ministério aí, de nome aí, o maior ministério que você possa imaginar no Brasil aí. Era essa igreja que tinha sofrido um racha, o pastor tinha ido embora com a metade da igreja e aberto uma outra igreja. A mais ou menos uns 50, 100 metros longe daquela, ele abriu outra. A metade da igreja foi com ele. E eu fiquei. Eu tinha ficado, né? Aí ele falou, seja fiel ao ministério. Eu pensei, bom, eu serei fiel a Jesus. Porque o outro pastor que estava anterior a ele dizia, eu sou... E falava o nome da igreja. Falava o nome da igreja, ele dizia que era... Vamos dizer que ele era pentecostal do roxo. Mas ele não dizia pentecostal, dizia o nome da igreja, né? Entendeu? E eu ficava só olhando aquilo, né? O cara que era do roxo pegou e saiu e abriu outra igreja. Ele que dizia que era fiel saiu e abriu outra. Então eu nunca me comprometi a ser fiel com ministério nenhum. Eu me comprometo a ser fiel a Jesus Cristo, a cumprir o meu chamado. Porque a palavra de Deus diz, né? O apóstolo Paulo disse a Timóteo, cumpre o teu ministério. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Porque quem tem um ministério vai ser requerido diante de Deus. Né? Qualquer um de vocês aí. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para evangelizar, evangeliza. Se uma porta se fechar, vai que tem outra aberta na sua frente. Vai fazendo a obra de Deus. E cuidado que a palavra de Deus diz, Paulo falando para Timóteo, que o bom soldado que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Né? Tem tanta gente se embaraçando com coisas dessa vida aí. Então, meus queridos, o conselho final aqui é esse. Que isso aqui sirva de lição. Mas que você não saia dessa arapuca e entre em outra. Porque as pessoas são assim. Eu estava vendo nos comentários, ei,
vai lá para outro ministério lá, tem um pastor lá fazendo e acontecendo. Rapaz, você está saindo do Arapuca, está entrando em outra. Você pode até ir lá para esse ministério, ouvir a palavra que eles pregam. Se um aleijado andar lá, dá glórias a Deus. Se vier uma profecia lá, se for de Deus, vai se cumprir. Se cumprir, foi Deus, não foi o homem. E não idolatra homem. Se você ficar aí se apegando em homem, você vai ter sempre decepção, né? E outra coisa, viu? Idólatra vai pro inferno, tá? Idólatra vai pro inferno. Dias atrás aí, tempos atrás, eu passei diante de uma casa, tava tocando um louvor lá que dizia assim: eu faço parte dos 7.000, eu não me dobro diante de Baal. Aí logo me brotou um pensamento na cabeça, né? É claro que você não se dobra diante de Baal. Sabe por que você não se dobra diante de Baal? Porque Baal não existe hoje. Se Baal existisse hoje, muita gente ia se dobrar diante dele. É fácil de você abrir a Bíblia hoje, segundo as Reis ali, capítulo 18, e descer-lhe o cacete ali, né? E descer o cacete ali no povo, dizer que o povo estava adorando Baal. Mas e se você estivesse lá? Se você estivesse lá, será que você não ia adorar Baal também, não? É provável que você ia adorar Baal, porque pouquíssima gente ficou ali. E Elias falou: olha, só eu sobrei de profeta aqui. Deus falou para ele: olha, não é só você. Tem 7.000 que não dobraram o joelho. Mas onde estava esses 7.000 que não apareceu? Hã? É igual lá, é igual lá no livro de Daniel. A palavra de Deus diz que Daniel foi para a cova dos leões. A palavra de Deus diz que ali Misael, Azarias e Ananias foi para a fornalha. E os outros, hein? E os outros que estavam lá cativo? Acho que todos eles se dobraram diante da estátua. Acho que todos eles. Porque a Bíblia não relata ali que outras pessoas foram jogadas. Se outras pessoas não se dobrassem, seriam jogados na cova dos leões ou seriam jogados na fornalha. Alguém foi jogado? Não, só eles. Então é fácil hoje de dizer lá, aquele povo covarde dobrou o joelho. Só que você não estava lá, né? Se você estivesse lá, é provável que você dobrasse o joelho também. É preciso você imaginar todo um contexto. Todo um contexto. No tempo de Elias, o povo estava adorando Baal. Então imagine aí que você é uma pessoa de 15, 16, 17 anos que você está aí no ensino médio. Né? Você está aí na escola. Aí você chega lá na escola, a sua professora, a sua diretora é todas adoradora de Baal. Suas amiguinhas são todas adoradoras de Baal. E aí como que fica? Você vai adorar Baal junto com eles. Afinal de contas, nesse tempo aí era politeísmo. Deus era um era Deus dos vales, outro era Deus dos montes, e assim por diante, né? Um era o deus da chuva, outro era o deus do vento. Ou seja, é melhor nós adorar todos os deuses. Porque se nós adoramos um, não adoramos o outro, um pode ficar zangado aí, nós ficar complicado pro nosso lado. Então vamos adorar Deus, mas vamos adorar Baal também. Né? Então o que acontece? Então vocês aí, esse tipo de acontecimento que nós estamos presenciando aqui agora, é a prova cabal que se você estivesse no tempo de Elias, você ia adorar Baal. Tem gente que abre a Bíblia para pregar sobre Jonas e diz: Jonas foi um covarde. Pois se você estivesse lá, você seria pior do que ele. Seria pior. Pouquíssimas pessoas agiriam diferente. Quem que agiu diferente ali? Foi Elias. Foi Elias. Isaías foi morto, cerrado ao meio. Por quê? Porque não se acovardou. Então que fique essa lição aí, pelo amor de Deus. Faça a diferença. O louvor lá diz, né? Eu faço parte dos 7.000, eu não me dobro diante de Baal. Você não se dobra de Baal porque Baal não existe hoje. Mas existe outros Baals por aí, né? Existem outros Baals por aí. Existe o pregador fulano, o pregador ciclano. Se o pregador não tiver um bom pregador, já não vou lá mais na igreja. Né? A pessoa lá começa a fazer acontecer, você vai lá e começa a defender ele com unhas e dentes, né? Porque igreja é só aquela, o resto é conversa furada. Igual eles estavam fazendo lá, que as pessoas tinham que ir para lá para ser moldado lá. Eu percebi também que eles queriam ali esculhambar
com a igreja Deus é Amor, né? A fulana lá, ela saiu da igreja Deus é Amor. Ela saiu de lá. Então ela queria dizer, não, a edificar agora é a Deus é Amor antiga. Né? A Deus é Amor, Deus não está na Deus é Amor mais. Mas, e Deus está nesse negócio aqui? Ficou provado que não, né? Ficou provado que não. Eu poderia até dizer assim, né? Vamos ser justos. Vamos dizer que Deus estava lá, só que por um descuido ela caiu, né? Mas só que não é isso que os membros relataram. Os membros relataram que o que havia lá era só mentira, era só manipulação. Agora, quem tá de fora, é fácil de fazer uma avaliação e dizer que lá era bom. Entendeu? Quem estava lá vivendo o dia a dia que vai saber. Entendeu? Você dizer assim, o marido de fulano é boazinho, é bonzinho. Bom, quem tem que dizer que o marido da fulana é boazinha é ela que vive com ele lá. Você entendeu? Então, você fazer uma avaliação no tempo de Elias é complicado. Para você fazer uma avaliação daquele tempo, você teria que ter vivido lá. Se você vivesse lá, você teria a sua cabeça configurada como alguém daquela época. É tipo assim, por exemplo, um índio, por exemplo. Um índio ele tem a cabeça formatada como indígena. Ele vai pensar como indígena, ele vai agir como indígena. Então você que está de fora, você não pode muitas vezes julgá-lo, porque você não está na pele dele. Se você tivesse nascido como indígena, talvez você agiria como ele está agindo. Então, meus queridos, você, você tem os desafios do seu tempo. Você está vivendo nesse tempo, século 21. Você tem os desafios desse tempo. Você tem que fazer a diferença nesse tempo. Elias fez a diferença no tempo dele. Pedro fez a diferença no tempo dele. Paulo fez a diferença no tempo dele. E você pode ver uma coisa, que cada apóstolo, cada profeta, eles tiveram uma história diferente. Todos eles se encaixaram num contexto diferente. Quem que teve uma missão parecida com a de João Batista? Que veio batizando, preparou o caminho para Jesus. Foi só ele. Não adianta eu querer ser João Batista. Essa fulana aí, né, do Ministério Edificar, ela queria ser Moisés, né? Ela sempre falava lá que queria ser Moisés, e imitar Moisés. Agora, depois que caiu, o próprio povo aí fanático fica dizendo que, querendo comparar ela com Davi, né? Mas Davi também caiu. Pois é, Davi foi homem para cair, só que Davi foi homem para assumir. Assumir. Enquanto ela sumiu, né? Caiu e sumiu. Mas tá bom, né, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Ore ao nosso favor, né? Não estamos aqui somente para ajudar, né? Para ajudar. Oro por vocês, né? Fico compadecido das pessoas que estão envolvidas nisso, né? Parabenizo aí os ex-membros que não caíram, que foram fortes. Cada um voltou aí para sua congregação, voltou para sua cidade. E vocês não se abalem, que vocês peguem isso como exemplo e vocês fiquem mais fortes ainda. Que Deus abençoe a todos, um abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil.